Amém? Então vamos lá? Quero fazer uma oração e pedir para que Deus fale conosco. Amém? Pai, em nome de Jesus, pedimos a Tua bênção agora, Pai, nessa live. É o nosso 11º dia e tem sido uma grande bênção, um devocional que estamos tendo aí todos os dias e tem sido muito rico, muito edificante para cada um de nós. Por isso, Pai, continua falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá então? Bom, o texto de hoje, o tema de hoje fala sobre a grande virada. Amém? Desde o primeiro dia, até ontem, Deus tratou o povo com relação ao seu pecado. Então Deus foi falando. E para quê, amado? Deus nunca vai pegar a nossa vida e destruí-la. A ideia de Deus não é essa, até no confronto. Quando Deus nos confronta com relação ao pecado, a ideia de Deus não é nos jogar fora, não é, fazer disso um terrorismo sobre nós. Não, quando Deus ele vem e nos afronta, é porque Ele quer nos abençoar. Ele quer realmente fazer aquilo que Ele já determinou e aquilo que nós queremos. Amém? Mas, dentro desse contexto que estamos vivendo, que Deus deu para nós nessa campanha de 21 dias, Deus está falando sobre o pecado. Só que agora, a partir de hoje, começa uma grande mudança na palavra de Deus. Deus agora começa a falar de promessas. Deus começa agora a falar daquilo que vai acontecer com o povo. Amém? Então, Deus promete, a partir de hoje, nossas lives vai ser o quê? Sobre as promessas de Deus, palavras proféticas, palavras de bênção, palavras de vitória. Não que as outras não foram, É que as outras foram palavras de confronto, de exortação, para justamente receber o que vamos receber de palavra a partir de hoje. Por isso que o tema hoje é a grande virada. A virada naquilo que Deus começa a falar. Deus levanta o profeta com muita autoridade, Deus levanta o profeta ali e fala mesmo o que tem que falar. E a essência do primeiro dia até o 10º dia é o seguinte: eu vou fazer aquilo que eu estou prometendo, desde que vocês mudem as suas atitudes e as suas motivações. Então aqui a gente vê uma condicional, Se você tomar essa posição, se você fizer isso, se você fizer aquilo. Então tem muitas promessas que estão ligadas a uma condição, porque o se, dentro da língua portuguesa, é uma condicional. Amém? Então, Deus fala sobre aquilo que Ele quer fazer quando a gente se posiciona. Amém? E dentro dessa grande virada, no manual, fala sobre a grande virada de Moisés. Porque Moisés estava um período muito grande no deserto. Amém? E Deus começa então, depois que tratou o povo lá no deserto, Deus começa uma grande mudança de rumo e de destino. Porque enquanto você não toma uma posição que Deus quer que você tome, você fica rodando em círculo. Pode perceber, você que é crente, que está assistindo essa live, pode perceber que todas as vezes que você está em pecado, que todas as vezes que você está no caminho errado, que você está fora da vontade de Deus, você anda em círculo. Você até prospera em alguma coisa, mas de repente você volta lá ao início de tudo. Por quê? Porque esse não é o caminho que Deus quer que a gente ande. Amém? E muitos estão andando pelo caminho que Moisés andou. O caminho do deserto. Mas é justamente nesse momento que Deus começa a tratar. Eu quero ler um texto aqui no livro de Jó, capítulo 23, versículo 8 e 9. Jó, capítulo 23, verso 8 e 9, diz o seguinte: eis que se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não percebo. Se opera a tua mão esquerda, eu não vejo. Encobre-se a mão direita e eu não vejo. Ou seja, Jó está falando de um momento da vida dele onde ele não vê Deus.
E quando falamos de não ver Deus, estamos falando de não ver saída, né? De não ver assim um destino próspero, um destino certo. Ficamos completamente perdidos no tempo, no espaço, dentro de nós principalmente, né? Porque o pior labirinto não é o que está do lado de fora, mas é o que está do lado de dentro, onde você não se encontra. Né? Como a apóstola Débora fala, a mente fica cíclica. Né? Você tenta achar uma saída e não acha. Por quê? Porque quando ficamos andando em círculo, quando as coisas não avançam, é porque Deus quer, amado, de nós alguma posição, alguma atitude. Amém? E, no caso de Jó aqui, ele fala que olha para todos os lados e não vê nada. Amém? Não vê saída em nada. Então, muitos estão andando pelo caminho que Moisés andou, né? Podemos chamar de deserto. E Deus quer tratar conosco. Então, esse jejum, ele está muito diferente. Essa campanha está muito diferente, porque o sentimento que eu tenho é que Deus quer que cada um se encontre. Que cada um encontre a sua referência em Deus, cada um encontre o seu destino através da palavra de Deus, que cada um encontre o seu rumo de vida. Por isso que o céu vai se abrir. Amém? Para que você realmente fique tremendo. Fique tremendamente abençoado por Deus. E hoje eu estava meditando, né, no que ia ministrar. Deus colocou algo tremendo, que está lá em 1 Crônicas 12, 32. Amém? 1 Crônicas 12, 32, que fala o seguinte: os filhos de Issacar, entendidos na ciência dos tempos, para saberem o que Israel deveria fazer. Então, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a tua vida que você vai receber de Deus o entendimento dos tempos. Amém? Porque Deus sempre espera, amado, que a gente faça alguma coisa. Não podemos ficar inertes, não podemos ficar na passividade. Não. E quando você vê no deserto, né, o povo andando, eles encontraram no próprio deserto, eles encontraram inimigos. E na maioria foram raríssimas vezes que Deus os fez desviar, né, do inimigo. Na maioria das vezes, Deus falou: vai para cima, pega a espada aí, vai para a guerra, vai para a batalha. Então, Deus quer te dar o discernimento daquilo que você tem que fazer nesse momento. Né, você que está aí sem destino, você que está sem rumo, você que está perdido, desorientado, então, a partir de hoje, Deus começa a te dar direção. A partir de hoje, eu declaro isso sobre a tua vida, que as próximas lives agora serão lives onde Deus vai trazer uma direção clara daquilo que você tem que fazer. Então, fique muito atento. Amém? Fique muito atento às palavras que serão ministradas. Porque esse devocional nós vamos continuar agora. Amém? Só falta mais essa semana. Amém? Então encerra o jejum no outro domingo, dia 19. Então, é o momento agora. Para mim, essa reta final é muito importante. Amém? Porque o começo dessa reta foi Deus nos preparando para o que viria agora. Então, a primeira promessa agora: Deus vai te dar a unção de você discernir o que você tem que fazer. Jesus deixou claro isso em Lucas, capítulo 12, verso 54. Lucas 12, 54. Fala o seguinte: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem: vai chover. E assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem: vai fazer calor. E assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu? Como não sabem interpretar o tempo presente? Amém? Então Jesus aqui está exortando, né, a galera que está com ele, mas ao mesmo tempo, a palavra de Deus está nos dando aqui algo tremendo, que é o seguinte: olha, vocês têm a capacidade de discernir o tempo presente. Amém? Então, aquilo que
Deus derramou sobre a tribo de Issacar, que é essa capacidade, Ele também está falando que a partir de agora vai derramar sobre a tua vida. Inclusive, essa unção, Deus falou conosco aqui na nossa igreja alguns domingos atrás. Não sei se você tomou posse da palavra, não sei se você tomou posse daquela unção. Mas Jesus está reforçando essa capacidade que eu e você temos. Querido, é assim, ó, tem que ter uma diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. Amém? E essa diferença existe, ela é real. E ela está disponível. Então, quando você se envolve com a palavra de Deus, irmão, eu não aceito, né, você permanecer na mesma situação. Porque servimos a um Deus vivo, a um Deus fiel, a um Deus poderoso, a um Deus que se move. Então, por um momento, é até comum você ficar meio perdido, desorientado, triste, abatido, com depressão. Amém? São os momentos que cada um tem. Mas até esses momentos ele tem data para encerrar. Amém? Até esses momentos. Olha o que diz lá em Eclesiastes 3:1. Eclesiastes 3:1. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Amém? Então a palavra de Deus está dizendo que há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Nós estamos debaixo do céu. Então, tudo na nossa vida tem um começo, meio e fim. Tudo. Por isso que você não pode aceitar ficar debaixo de um jugo. Porque Satanás se aproveita disso, querido. De uma depressão, de uma tristeza, de uma angústia. Né? Você tem um tempo ali para assimilar a pancada que você tomou, a frustração, as decepções. É um momento nosso que é natural do corpo humano, porque de repente veio sobre você uma sobrecarga muito grande. Né? E essa sobrecarga, ela tem esse poder de nos jogar para baixo, de ficar meio deprimido. Mas espera aí. Né? Eu estou lembrando agora de Neemias. Quando ele recebeu a notícia lá dos seus pais, da sua família, da cidade, a Bíblia diz que ele se assentou e chorou por alguns dias. Amém? Na verdade, foram 2 meses, onde ele ficou triste, amargurado, deprimido, para aquela situação. E de repente, Neemias começa a mudar quando ele começa a jejuar. Então é muito importante que você leve a sério o jejum. Tem pessoas que não levam a sério o jejum. Eu falo a parte espiritual. Porque tem alguns até que se abstêm do alimento. Se abstém disso, daquilo, mas ele não se concentra. Ele não entra no mundo espiritual e usa essa arma que está disponível. Então eu não estou entendendo o que muitos estão fazendo. E quando eu falo isso, não é que eu não estou sabendo do que você está fazendo. É que o Espírito Santo está me incomodando agora aqui. Que muitos até no jejum estão desanimados. Muitos até nesse jejum estão fazendo por fazer. Não estão levando a sério. Não estão ativando como deveria ativar o mundo do Espírito, para que isso tenha um efeito na tua vida. Então não adianta você só deixar de comer. Você tem que crer. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que se envolver nisso. Eu estou aqui ligadão. Eu estou esperando uma notícia. Eu estou esperando que algo aconteça. Uma porta se abra. Né? Veio o Covid agora. Estou preso aqui. Mas assim, eu estou esperando que algo aconteça. Tanto na minha vida, na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos, né? Porque eu coloquei tudo isso na vida da igreja, na vida das famílias da minha igreja. Eu estou na expectativa, alguma coisa vai acontecer. Por quê? Eu ativei no mundo espiritual isso. Então eu pergunto para você, né? O que você tem feito desse jejum? Como você tem feito? Né? Chegou para você aí todos os passos de como fazer o jejum, o que pode, o que não pode. Né? Cada dia um devocional, uma palavra para você meditar. Tudo isso é para você se concentrar no jejum. Agora, se com tudo isso que Deus te deu e você não se anima, você não faz a sua parte, fica estranho. Então o que você quer da sua vida? Né? Deus, irmãos,
hoje o tema é assim, a grande virada. Então, a grande virada tem que rolar dentro de você. Você tem que se posicionar dentro daquilo que você precisa em Deus. Então, Neemias, a Bíblia diz que ele ficou lá 2 meses, chorando, se lamentando. Mas a Bíblia diz que ele começou a jejuar e orar. E quando ele começou a jejuar e orar, então Deus deu para ele estratégia de como vencer aquela situação. Então, eu declaro sobre a tua vida que a partir de hoje, Deus começa a trazer estratégias de vitória. O jejum, ele traz isso, irmão. Qual é o tema central do jejum? Céus abertos. Então, creia que o céu vai abrir. Amém? Porque você está fazendo, pelo menos deveria fazer corretamente, aquilo que Deus deu como direção. Qual é a direção que Deus deu para nós? Orar e jejuar. Então você está orando, você está jejuando, você está meditando na palavra, né? Tem gente que não entrou um dia na live. Tem gente que não está acompanhando nada do jejum. Como que vai ser? É isso que eu quero entender. Como que funciona isso? Dentro de alguém que precisa de um milagre. Então são pessoas realmente muito conformadas. São pessoas que estão aí, sabe, em outra vibe, estão em outro mundo. Porque a Bíblia diz que o mundo do espírito, você conquista ele com força, com violência. A Bíblia diz que não tem como você entrar lá e na casa do inimigo e não amarrar o ladrão lá. Então quem está comandando? Quem está comandando essa perseguição? Quem está comandando esse ataque da minha vida? Então eu entro agora e te amarro em nome de Jesus. Mas isso é uma posição que você tem que tomar. E Neemias então toma aquela posição. Amém? E voltando aqui para Moisés, né, o Moisés no deserto. E o que Deus falou no início da live aqui é que tem pessoas que também estão no deserto. E esse jejum é para que você saia desse deserto. O que você quer que Deus faça na tua vida? Qual é o milagre que você precisa? Eu declaro o milagre de Deus sobre a tua vida. Por isso que o tema de hoje é o dia da virada. Então, Deus vai começar hoje a virar a história da tua vida. Creia. Eu creio que Deus vai fazer isso. Então, receba essa palavra. Amém, querido? Então, o deserto não é lugar de punição. Não. Esquece isso aí. Se você enxergar esse momento, né, como uma punição de Deus na tua vida, não, você está totalmente errado. Não, o deserto é lugar de edificação. Quando nós obedecemos a Deus. Então a ideia do deserto é para que você aprenda a obedecer a Deus nesse momento. Deus vai te dar direção a partir de hoje. Deus vai te dar estratégias a partir de hoje. Coisas vão começar a acontecer a partir de hoje. Então, que gere essa expectativa. Que gere essa expectativa no teu coração a partir de hoje. Porque hoje muda as coisas. Amém? O céu vai começar a abrir. Né? As nuvens vão começar a se dissipar. Aquilo que estava negro em trevas, você vai começar a ver hoje os pontinhos começarem a aparecer. Então creia nisso. Agora o problema é que quando passamos pelo deserto, acontecem 2 coisas terríveis. Primeiro, tentamos fugir. Deixa eu te dar uma notícia. Não tem como fugir do deserto de Deus. Amém? Não tem como, irmão. Não tem como. Por isso que você tem que avançar. E outra coisa que eles fizeram no deserto foi murmurar. Né? Então começaram a murmurar. E quando um crente entra nessa atmosfera de murmuração, o diabo já venceu aquilo. Ele já venceu. Né? Então fica difícil. Porque você já declarou a derrota murmurando. Porque quando a gente murmura, estamos murmurando contra o que Deus está fazendo. Não estamos acreditando naquilo que Deus vai fazer. Por isso que a murmuração, ela chega diante de Deus, assim,
de uma maneira muito ruim. Em 1 Coríntios 10, 1 Coríntios capítulo 10, verso 10, fala o seguinte: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram no deserto, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Amém? Então o apóstolo Paulo deixou isso escrito aqui em Coríntios para aviso nosso. Olha, isso que está escrito aqui é para avisar vocês que aquilo que aconteceu no deserto serve de exemplo para nós. Então não vamos repetir o que eles repetiram. Vamos fazer o contrário. Amém? Não vamos tentar fugir do deserto e não vamos murmurar. O que você pode fazer é abrir o teu coração diante de Deus. Deus não vai enxergar isso como murmuração. Ele vai enxergar isso como fala lá de Ana, né? Ela fala assim, olha, eu só estou pondo para fora o que está na minha alma. Eu preciso falar com Deus. Então não tem problema nenhum se falar, Deus, eu não estou aguentando mais. Está muito difícil. Está complicado tudo isso. Eu não estou sabendo administrar. É acusação, é traição. É isso, está dando tudo errado, Senhor me ajuda, eu não estou sabendo administrar na minha mente, é muito pesado, eu nunca passei por isso, está difícil suportar, já pensei em parar, já pensei em desistir, já pensei em matar, já pensei em morrer, já pensei em chutar tudo para cima. Isso não é murmurar. Isso é você derramar a tua alma diante de Deus. Amém? É diferente, amado, quando você abre o teu coração. E não tem problema nenhum você fazer isso. O próprio Jesus fez isso. Né? No momento da pressão final, ele falou, Deus, eu não quero beber esse cálice não, tá difícil aqui, viu? Eu não estou afim não, mas que seja feita a sua vontade, não a minha. Né? O outro momento em que Jesus derramou a alma dele foi na cruz. Ele falou, Senhor, por que me desamparaste? Né? Deus não enxergou aquilo como murmuração. Não, era Jesus derramando a alma dele. Porque estava sobre ele o meu e o seu pecado. E de toda a humanidade. Então eu vejo essas ações de Cristo e falo, pô, que legal, né? Então nós podemos fazer isso. Isso não é murmurar. Isso é derramar nossa alma. E quando você faz isso, querido, isso é tremendo. Amém? Então entenda que nesse momento Deus quer te dar a vitória e Ele vai te dar a vitória. Por isso que Ele te levou para esse momento. Por isso que Ele permitiu tudo isso. Para justamente centralizar você. Para justamente fazer você acordar. Irmão, o deserto não é para dormir, é para você acordar. Então acorde dentro daquilo que Deus está te tocando. Amém? Apóstolo, então o que nós temos que fazer? Amém? Só dar um toquezinho, nós estamos fazendo a live esse horário hoje 10h30, porque na nossa igreja tem um culto de quinta. Amém? Então para não atrapalhar o culto lá, fizemos depois, tá bom? Mas amanhã volta normal às 9 horas. Então toda quinta e domingo vai ser 10h30, tá bom? O restante dos dias, 9 horas normal. Apóstolo, então, o que eu tenho que fazer no deserto? Qual é a posição que eu tenho que tomar dentro... Quando eu falo do deserto, amado, é dentro do momento que você está vivendo. Amém? Dentro da situação que está forte. Deus me deu 2 passos. Amém? De como se comportar dentro do deserto. O primeiro, está lá em Tiago, capítulo 1, verso 2. Tiago, capítulo 1, verso 2, diz o seguinte: meus irmãos, tende grande alegria quando caírem várias tentações. Amém? O deserto é lugar de tentação. Amém? E o que é a tentação? Né? É a sua luta contra a carne. É nesse momento que a tua carne ela vai gritar, ela vai querer fazer coisas que não agradam a Deus. Então é importante, né? E Deus fala assim, é meio estranho, né? Meus irmãos, tende alegria quando cair em várias tentações. Amém?
Ele não está falando cair no pecado, cair na tentação. Né? Quando a tentação vem, opa, peraí. Então tem algo. Se isso está chamando tanto a minha atenção, é porque isso tem que tratar na minha vida. É uma área que tem que ser tratada. Então, por isso que o deserto não é lugar de punição, é lugar de edificação. Deus está edificando a tua vida, Deus está fortalecendo a tua vida, Deus está fortalecendo áreas da tua vida que precisam de um cuidado agora, porque isso pode ser usado amanhã e a queda vai ser grande. Então é muito melhor, né, você passar por isso agora, do que passar por algo já consumado lá na frente. É Deus te preparando para vencer essa situação. E só tem um lugar, amado, disso acontecer. É no deserto. Amém? É uma preparação de Deus. E Deus fala assim, ó, se alegra. Por isso que a ótica, ela é totalmente diferente. Nós cristãos, nós temos que enxergar os problemas, né, as dificuldades com uma outra ótica. É claro que a princípio, você não enxerga isso, né? A princípio você fica triste, magoado, ferido. Você fica ali totalmente perdido. Mas nós, cristãos, nós que amamos a Deus e amamos a sua palavra, querido, nós não vamos permanecer assim, porque Deus vai falar com você. Nós servimos a um Deus que fala, ele não é mudo, ele não é de pau, de pedra aí que não tem boca. Não, nosso Deus, ele fala. Então fica em paz, porque Deus vai falar com você. Amém? Continuando aqui. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Ou seja, essa tentação, esse momento que estamos vivendo, é uma provação da nossa fé. Então fica firme. Fica firme na palavra. Fica firme no propósito. Amém? Não abandona o propósito de Deus. Não abandona Deus, não abandona a sua palavra, não abandona a igreja, não abandona a sua posição ministerial. Não abandona, meu irmão, os princípios e valores. Não abandone isso. Esse é o momento de você usar tudo isso agora. Amém? Esse é o momento de você colocar em prática tudo que você aprendeu, tudo que você já pregou, tudo que você já cantou, tudo que você já tocou, tudo que você já ministrou. Então agora é hora de você colocar em prática. Porque nós não servimos a um Deus morto, a um Deus vivo. E a fé que você tem não é uma fé morta, é uma fé viva. A palavra, meu irmão, ela é viva. E agora é hora de você provar isso. Para você mesmo. Deus não precisa. Irmão, Deus já te conhece. Amém? Deus já sabe quem você é. Então, a ideia de Deus é fazer com que você se conheça. Olha, Deus está me provando porque Ele quer conhecer. Não, ele já sabe quem é você. Exatamente por isso. Que Ele sabe o que tem que fazer com você, porque Ele te conhece. Ele sabe, nessa tua caminhada cristã, o que foi afetado, o que foi contaminado. Irmão, tem coisas que nós não vemos na nossa vida. Tem coisas que são conscientes e tem coisas que são inconscientes. Eu estou lembrando agora, eu trabalhei, eu sou de São Paulo, né? Eu estou aqui em Goiás, eu nasci no Ceará, aí fui novinho para São Paulo, cheguei em São Paulo, acho que 4 anos, né? A minha mãe está na live aqui, acho que foi com 4 anos, né, mãe? É por aí, entre 5 e 6 anos, que eu cheguei em São Paulo. E fiquei em São Paulo dos 6 até, sei lá, 40 anos. 38 anos. Então foi muito tempo em São Paulo. E eu lembro que eu comecei a trabalhar lá no centro de São Paulo, como office boy, na Porto Seguro. Isso faz muitos anos atrás. Aí você usava uma calça preta e uma camisa branca. Era o uniforme nosso. Só que é o seguinte, irmão, centro de São Paulo é poluição pura. Né? Você não vê. E toda vez que eu chegava em casa, eu olhava aqui no colarinho, ó, é impressionante a quantidade de sujeira que ficava acumulado aqui, ó.
Era muita sujeira da poluição. Aquele pó, né, que sai lá dos escapamentos, das fábricas. Só que você não vê esse pó chegando e se acumulando. No final do dia, quando você chega em casa, você tira a roupa e vê aquele trem e fala, caramba, mano, olha que sujeira. A nossa vida espiritual é a mesma coisa, amado. Você não vê essas poeiras do inferno chegar na tua vida. Você não vê as poeiras do diabo e se acumulando na tua alma, no teu espírito. Por isso que Jesus fala em João 15, olha, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Espera aí, limpo? Lavado? Né? Você limpa a sujeira que está em algum lugar. Então, a palavra de Deus, ela tem o poder de nos limpar. Agora, limpar é uma coisa, purificar é outra. A purificação é algo muito mais profundo. E o deserto, ele é a limpeza e é a purificação de Deus na nossa vida. Né? E a purificação ela é feita no fogo. Então, o deserto serve para queimar aquilo na tua vida que não tem que estar agora. Alguma coisa aconteceu, amado. Alguma coisa acontece na nossa vida e a gente não percebe. É inconsciente. Mas aquele que te criou sabe. Ele sabe. Isso acontece nos nossos lares. Você percebe quando o teu marido está diferente. Você percebe quando a tua filha está diferente. Você percebe quando o teu filho está diferente. Quando a tua esposa está diferente. Você percebe. Pela convivência, pelo relacionamento. Você fala, peraí, alguma coisa está errada. Porque isso não é uma atitude do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, do meu pai, da minha mãe. Não, ele não se comporta assim. Alguma coisa está acontecendo. E quando você chega na pessoa, ela não reconhece. Não, está tudo bem, está tudo certo. Porque ela não percebe. Amém? Eu estou usando esse paralelo para te mostrar o seguinte. Deus, ele percebe quando você não está bem. Deus sabe, você pode disfarçar, você pode enganar teu pai, tua mãe, teu filho, tua filha, o pastor, quem você quiser. Mas Deus você não engana. Ele sabe exatamente. E é por Ele te amar, é por Deus te amar, que Ele te leva para o deserto. É por Deus te amar que Ele permite algumas coisas na tua vida para tratar e você saia desse tratamento melhor do que você estava antes. A ideia de Deus nunca é falar assim, nossa, meu filho ficou ruim, né? Eu vou levar ele para o deserto para ele ficar igual antes. Não. Deus vai te levar para isso, para te fazer melhor do que antes. Então, querido, a partir de hoje, começa uma grande virada na tua vida. Como profeta do Senhor, eu profetizo, eu declaro essa grande virada. O jejum, a partir de hoje, começa a ter um efeito maior na tua alma, no teu espírito e no teu coração. O Senhor te ama. Irmãos, eu sinto assim, que Deus ele está produzindo algo tremendo no teu interior. Então, fica firme. Fica firme porque deixa Deus produzir. Nós lemos aqui em Tiago que a prova da vossa fé vai produzir paciência. Então, deixa Deus produzir o que Ele quer produzir na tua vida. E Ele continua aqui, tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Amém? Então, olha só o que Deus está fazendo aqui, amado. Isso que para você é ruim, isso que para você está tão difícil, tão dolorido, Deus chama isso de obra perfeita. Sabe por quê? Porque quem está fazendo isso é perfeito. Deus não se engana com a nossa vida. Deus não erra naquilo que faz. Deus não erra nas suas escolhas. Deus não erra na habilidade que Ele tem. Servimos a um Deus que Ele é muito hábil. Ele é muito bom naquilo que Ele faz. E Ele está dizendo que isso que Ele está fazendo com você nesse momento de dor é uma obra perfeita de Deus na tua vida. E olha que interessante aqui, para que sejais perfeitos e completos. Que coisa tremenda, não tinha percebido com esse olhar aqui. Deus está te aperfeiçoando. Amém? Isso cai por terra, né?
Isso cai por terra uma frase que vem na nossa vida: ah, mas eu não sou perfeito. Ah, mas eu não sou perfeito. Realmente, você não é. Mas Deus vai te aperfeiçoar. A ideia de Deus é te aperfeiçoar. Que você seja um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, uma filha melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, uma pessoa melhor. E o mais tremendo aqui, ele fala assim, ó, para que sejais perfeitos e completos. Então só Deus pode completar aquilo que está faltando na tua vida. E ele continua aqui, ó, sem faltar em coisa alguma. Amém? Então, a ideia de Deus é te completar, querido. Qual é o vazio da tua alma? Sabe por que Deus faz isso? Olha como Deus é inteligente, amado. Porque se Ele não fizer esse trabalho de nos completar, nós vamos tentar nos completar com outras coisas. Porque o nosso coração é assim. A Bíblia diz em Jeremias que o coração do homem ele é tendencioso ao pecado. E nós somos pessoas incompletas, sim. Deus nos criou dessa maneira. Para quê? Para que ninguém se vanglorie. Para que ninguém se ache o dono da verdade. Não, irmãos. Nós não somos nada. Nada. Aqui em Goiás, ó, tem a dengue, um trenzinho assim, ó. Um inseto que você nem vê ele quando te pica. E ele mata você. Porque não somos nada. Então Deus, o que Ele quer fazer, querido? Ele está te aperfeiçoando, Ele está te completando. Ele vai completar aquilo que falta na tua vida. E se Deus não fizer isso, você vai procurar coisas que vão te completar. Drogas, sexo, dinheiro, poder, autoridade, namoro, noivado, casamento, empresa, trabalho, time de futebol, tudo. Você vai procurar um monte de coisas que vão te completar, mas que isso só aumenta o abismo dentro de você. Isso que você busca para uma satisfação, na verdade, são situações que só vão aumentar o buraco, o vazio dentro de você. Agora, quando Deus olha para você e fala assim, ó, meu filho está em perigo, a minha filha está em perigo, ó, eles não perceberam ainda, então eu tenho que dar um basta nisso. Aí vem isso que acontece, o céu se fecha, tudo. Porque é o único momento onde você dá uma atenção para Deus. Então, eu quero declarar sobre a tua vida que hoje começa uma grande virada. Hoje começa uma grande virada de Deus na tua vida. Se prepare, porque o melhor de Deus está por vir. Olha que tremenda essa palavra. Por que ele fala para a gente ter paciência? Porque, irmão, ficamos angustiados. Ficamos ansiosos por não acontecer aquilo que nós queremos. Né? Não acontece, a porta não abre de emprego, a porta não abre para clientes, a porta não abre para os contratos, a porta não abre no teu casamento, a porta não abre na tua vida emocional, sentimental, a porta não abre para isso, para aquilo. Então ficamos impacientes, angustiados, e Deus está falando o seguinte, olha, o que eu estou produzindo em primeiro lugar na tua vida é a paciência, que é um fruto do Espírito. Então deixa Deus trabalhar, tenha paciência. Domina as tuas vontades, domine os teus desejos. Domine tanto, domine as extremidades, porque tem pessoas que no momento desse ela sai correndo igual doida, querendo fazer isso, fazer aquilo. E tem pessoa também que não faz nada, entra em depressão e ficam ali naquele mundinho dela ali, e Deus está falando, não, domina isso aí, cara, eu estou te dando hoje uma unção para virar isso aí na tua vida. Então se posiciona, amado. Ah, mas eu estou num deserto, então você tem uma bússola chamada Deus. Né? Os maluquinhos lá, eles usam a bússola para se situar em qualquer lugar que eles estiverem no planeta. A bússola vai dar direção para eles. Hoje o Senhor está dizendo, a partir de hoje, eu serei uma bússola na tua vida. Receba essa palavra.
E ele continua aqui. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto. Amém? E será dado. Então, o que eu e você precisamos agora? Sabedoria para falar, sabedoria para não falar, sabedoria para agir, para não agir. Deus vai te direcionar, querido. Então, dentro do ponto 1, né? Que Deus deu 2 pontos aqui que Deus deu. Como se comportar no deserto? Primeiro ponto é esse. Se alegre. Amém? Se alegre. Deixa Deus produzir a fé que Ele precisa. Deixa Deus produzir a paciência que Ele precisa. E peça sabedoria a Deus. Segundo e último ponto aqui para a gente encerrar. No deserto, eu tenho que ter a convicção de que Deus não vai me abandonar. Por quê? A impressão que nós temos é que Deus nos abandonou, estamos sozinhos no deserto. Mas olha o que o Senhor diz em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Amém? Então estamos falando de um Deus que Ele nos leva para o deserto, mas Ele também nos guia no deserto. E como que Ele vai guiar? Através da sua palavra. Por isso que é errado o que muitos fazem quando eles estão em dificuldade, quando eles estão em depressão, estão tristes, isso, aquilo, outro. A primeira coisa que eles fazem é abandonar a palavra. Não oram, não jejuam, não vão ao culto, não assistem live, não assistem pregação nenhuma. Uai, mas como assim, irmão? Está errado. É agora que eu preciso da palavra. Não tem sentido isso. É agora que eu tenho que ouvir uma voz de Deus. É agora que eu tenho que ligar para alguém, para orar comigo, para estar comigo nesse momento. É agora que a minha atenção tem que voltar para Deus. Deus está falando aqui, ó. Eu te guiei. Para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não o meu mandamento ou não. Por isso que eu falei no início da live, agora é hora, querido, de você pôr para fora tudo aquilo que você aprendeu da palavra de Deus. Uai. Né, no período que eu fiquei em depressão aí, o que eu mais fiz foi assistir pregação minha mesmo. Minha e de muitos, né? E é impressionante eu ouvindo pregação minha, como Deus falou comigo. Sabe por quê? Porque não sou eu falando ali, é o Espírito Santo falando através de mim, de qualquer um. Por isso a importância de você ouvir a palavra de Deus. Por isso a importância, né, que eu estou me esforçando aqui para fazer a live todo dia, para que nesse jejum de 21 dias, que ele é longo, você tenha uma palavra de Deus. Porque eu sei que tem muitos que não tem força nem para nada. Mas não é possível que você não consiga pegar um celular e ligar ele ali e pôr esse vídeo aqui para tocar. Reproduzir. Então, tenha certeza de uma coisa, que nesse momento que você está vivendo, Deus é contigo. E Ele está olhando para você. Ele está vendo o seu comportamento, Ele está vendo as suas reações. E alguns Deus está assim, ué, mas ele cantava, falando que eu sou o Senhor, que eu sou isso, que no deserto ele vai vencer. Eu não consigo lembrar da música aqui. A gente canta uma música de deserto, acho que é da cantora Daniela. Uma música tremenda. Ariane, né? Isso. Não consigo transformar pedras em pães. E aí vai, procura essa música aí, chama da Ariane, no deserto. Ouve ela. É uma música poderosa. Amém? Aí eu fico vendo, né, amado, alguns, eles sabem falar, sabem orientar os outros, sabem brigar com os outros, sabem exortar os outros. Nossa, mas quando é para ele não aplica na vida dele. Como assim? Então você é um crente que vive só de teoria? Você é um crente que sabe julgar os outros, analisar? Você tem diagnóstico para todo mundo e não tem para você? Principalmente quando você não está bem?
Aí você desiste do teu chamado, do teu ministério. Ah, pô, você fala isso, tá tudo bem. Ai, ai. Amado, eu tenho hoje 1001 motivos para desistir de tudo. Mas por que eu não vou desistir? Porque a minha perseverança não está nessas coisas. A minha fé, a minha perseverança está num Deus que nunca vai me abandonar. Está num Deus que nunca vai me trair. Está num Deus que nunca vai me jogar no lixo. Por isso que eu não desisto, porque aquele a quem eu sirvo é o melhor. Ele é tudo para mim. Então, eu estou ligado nele. Eu não estou ligado em pessoas, eu não estou ligado nisso ou naquilo. Eu estou ligado no Senhor. Então, eu não vou abrir mão dos meus valores, eu não vou abrir mão dos meus princípios, porque esses valores e princípios estão baseados num Deus vivo, o Deus de Israel. Ele é todo poderoso. Agora, eu e você, nós somos falhos. Infelizmente, né? Somos falhos. Mas Deus não é. Por isso que, a partir de hoje, Deus começa uma grande virada na tua vida. Amém? Então receba essa palavra. Estou encerrando aqui. Essa palavra de hoje, te dando essa boa notícia. A partir de hoje, começa uma grande virada de Deus na sua vida. Peça sabedoria. E entenda que Deus está contigo nessa situação. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então pelos pedidos. Vamos colocar diante de Deus. Creia, querido. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, encerramos agora para essa live. E te louvamos, porque tem coisas que acontecem na nossa vida. Nós não entendemos no momento. Ficamos tristes, magoados, feridos. Mas no caminho, quando permanecemos no caminho, nós vamos entendendo exatamente o teu propósito. Sempre tem. É que nós somos tão limitados. Senhor, nós somos tão fracos, tão sensíveis. E nós não temos a capacidade, no momento, de entender. Ficamos confusos. Por isso que a tua palavra diz que nós temos que perseverar, que nós temos que continuar, apesar de. E é nessa continuação, é nessa perseverança, é em permanecer no caminho, que as coisas vão se desdobrando, as coisas vão se abrindo, os céus vão se abrindo, o desenrolar de tudo fica muito claro, as coisas começam a se encaixar, você começa a ter um discernimento, um entendimento. E no começo da live o Senhor falou que seríamos como a tribo de Sacar, que ia entender exatamente o que fazer em todos os momentos. Então, Senhor, nós tomamos posse dessa palavra de hoje. E eu coloco cada um que está assistindo agora e vai assistir depois, não importa o dia ou o momento que você está assistindo, Deus começa hoje um grande mover na tua vida. Deus começa hoje uma grande virada. Em nome de Jesus, receba esse entendimento. Receba o discernimento, a capacidade de discernir os tempos, para que você não faça nenhuma besteira, não tome escolha errada, não faça nenhum caminho maluco. Não faça isso. Espere o tempo de Deus. Espere uma palavra de Deus. Espere o Senhor falar. Ele vai te conduzir, irmão. Você pode ter certeza disso. Ou ele fala ou ele te empurra. Ou ele fala ou ele joga você. Eu aprendi com um pastor há muitos anos atrás, pastor Reinaldo, apóstolo Reinaldo, né, do Anjo 96. Ele falou, irmão, Anjo 96 está aqui. Eu falei, Anjo 96. Aí ele explicou, né, o tamanho do sapato dele é 96. Então você imagina o tamanho do pé dele. E ele estava ali para chutar todo mundo para aquilo que tinha que fluir. Amém? Então, fique em paz. Deixa Deus produzir o que Ele quer produzir nesse momento. Pai, eu continuo a oração agora colocando os pedidos de cada um na Tua presença.
Os pedidos estão anotados aí no caderno, no celular, ou na própria mente. Senhor, colocamos diante de Ti. A Tua palavra diz que tem certas situações que só conseguimos vencer com jejum e oração. E nós estamos nesse momento, Pai, jejuando, orando, meditando na palavra. Todo dia uma palavra aqui para a gente meditar. Esse momento de devocional é importante porque é o momento da gente focar no jejum, é o momento da gente focar naquilo que nós queremos como milagre. Então colocamos tudo diante do Senhor agora, Pai, para que o Senhor estenda a sua mão e abençoe os pedidos, abençoe tudo aquilo. Então eu coloco o meu pedido diante do Senhor agora, Pai. Que venha a Tua bênção sobre a minha vida, a vida da minha esposa, do Gabriel, do Rafael, da Melissa. Senhor, tudo aquilo que eles também estão buscando pessoalmente. Pai, eu coloco também a igreja, cada família da igreja agora na Tua presença. Pai, eu coloco a liderança da nossa igreja, os pastores, os líderes. O Senhor conhece cada um deles, as necessidades. Entra agora com provisão, entra agora com milagre. Faz a Tua obra na vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, um dos alvos aqui também é com relação ao nosso espaço. O Senhor nos deu a direção de sair lá daquele lugar para um outro espaço físico. E colocamos diante do Senhor. O Senhor nos direcione. É o momento de desmontar o tabernáculo e montar em outro lugar. E é assim que o Senhor funciona. E nós entendemos isso. Mas precisamos agora saber onde vamos montar o tabernáculo do Senhor. Por isso, Pai, nos dá direção, nos abre o céu sobre isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então receba essa palavra agora sobre a tua vida. E vamos caminhando, amém? Estamos na metade. Tem mais uma metade de Deus aí para nós. Amanhã vai estar conosco aqui o pastor Marcos, da igreja Farol. Amém? E vai iluminar aqui essa ministração. Porque farol é para isso, amém? Ele ilumina e dá direção. Então alguma coisa Deus vai fazer. Amém? Então glória a Deus pela tua vida. Obrigado, viu, por você estar vindo aqui. Esse horário, já está tarde. Mas Deus vai honrar. Amém? A sua perseverança, a sua busca. No nome poderoso de Jesus. Amém, querido? Deus te abençoe. E até amanhã, viu? Amanhã às 21 horas, tá bom? Volta ao horário normal. Fica na paz. Obrigado, viu? Por estar conosco aqui.